Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu tô gravando esse vídeo para poder dar, um overview, uma explicada geral sobre como foi o meu processo de emissão do visto americano. Eu fui aprovado de primeira no visto no consulado de Porto Alegre. Vou dar umas dicas, macetes, contar como foi, contar como eu acreditava que seria, como a assessoria que eu contratei me disse que poderia ser e acabou sendo bem diferente daquilo que a gente esperava. E vou falar como foi a entrevista, vou dar dicas de antes e após todo esse processo. Bom, você que está querendo tirar o visto americano, eu acredito que a gente tem que colocar algumas coisas na mesa, até mesmo para ver se essa é a melhor decisão ou não. Primeiro ponto, a emissão do visto, assim como todo o processo que você vai passar, e fora você ter que ir no local, caso você more longe, more em outra cidade, que é o meu caso, né? Eu não moro perto de nenhuma das capitais que emitem o visto, né? Uma das 5 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Porto Alegre. Eu não resido em perto de nenhuma delas. Então você tem que colocar muito na balança, porque eu vi muitos vídeos aqui no YouTube de pessoas que foram tentar emitir o visto, muitas vezes foram negadas, o que vai ser a próxima dica que eu vou dar, tá? Mas primeira coisa que você tem que pensar, esse dinheiro que você está investindo, que não é pouco, realmente não fica barato quando você põe tudo na balança, porque só o visto era US$ 160, agora já está US$ 185. Então você já tem que pôr na balança que só para você ter a chance de você emitir o visto, preencher a sua DS e ir lá no consulado, no CASV, se for o seu caso, né? Fazer a emissão do visto, já vai gastar R$ 1.000. Ou mais até, dependendo da cotação do dólar. Então você tem que colocar isso na balança e pensar bem. Isso fora, assim, R$ 1.000 somente para taxa de emissão. Fora estadia, hospedagem, transporte, alimentação, tempo. Então, e eu vi muita gente que falava assim: nossa, mas era o dinheiro que eu tinha, acabei gastando um dinheiro que agora vai me fazer falta. É o seguinte: se você pretende tirar o visto americano, mas você sente que o dinheiro que você vai estar investindo, entenda bem, investindo, não perdendo, porque é um risco, como qualquer investimento, existe o seu risco, né? Aí se você tá pensando em, nossa, esse dinheiro vai me fazer falta, e isso é o que eu quero, mas nossa, se eu não conseguir, realmente vai me apertar, então eu já recomendo você não tentar emitir o visto. Até porque, por exemplo, se você está sentindo que esse dinheiro vai te fazer falta, que vai te apertar, que é um dinheiro que tá certo, tá ali para você conseguir fazer, mas que ele vai eventualmente te fazer falta de alguma forma, eu recomendo você repensar a questão de você querer ir para os Estados Unidos, tá? Por exemplo, até porque uma viagem para lá também não é barata. Então, se você já está com dificuldade para poder ter os investimentos necessários para poder emitir o visto, a gente já pode se questionar, então, por que, que você quer ir para os Estados Unidos, né? Ou para outro país, não sei. E aí, muitas vezes, por exemplo, se você está pensando que gastar esse dinheiro com o visto realmente é uma grana alta, realmente é para qualquer um, tá? Não tô dizendo que simplesmente para uns vai ser pouco dinheiro e para outros vai ser muito, realmente é um dinheiro considerável. Porém, se você considera a perda desse dinheiro uma coisa muito pesada, talvez você possa pensar tipo em ir para um país que não exija visto. A gente tem a Europa inteira, espaço aí inteiro para poder viajar, né? Não precisa ser exatamente Estados Unidos. Sei que seja o grande sonho da sua vida e aí vai cair na segunda dica de no momento que você estiver para fazer o visto americano, é pensar assim, ter um plano B. Como assim um plano B? Ter um plano B, pessoal, porque pelo que eu vi, pelo todos os vídeos que eu acompanhei aqui no YouTube, em outros lugares também, pessoas com quem eu conversei, tudo, não existe um método 100% garantido. Não existe uma assessoria que vai chegar para você e falar assim, ó, se você fizer isso aqui, é 100% garantido. Não é garantido. É um risco. Então, muitas vezes, para evitar uma frustração, porque foi outra coisa que eu vi muito aqui no YouTube também, que viajar para os Estados Unidos é o grande sonho da pessoa, conhecer a Disney, conhecer Nova York, conhecer Washington, conhecer São Francisco, não sei. É o grande sonho da pessoa e a pessoa fica extremamente frustrada por não ter sido aprovada. Já vão pro visto, pra entrevista, claro, mas isso você tem que saber pesar muito bem na sua mente, até para você não ficar muito nervoso, mas já vai com a perspectiva de que você pode não ser aprovado. Foi com a perspectiva assim que eu fui fazer minha entrevista, eu fiz todo o processo. Em todo momento eu pensava, se eu não for aprovado, não tem problema nenhum, não vou ficar chateado, claro, vou ficar triste ali na hora, mas não vai ser aquela coisa
realmente, tipo, nossa, que fracasso eu não ter sido aprovado no visto. Então pensem muito bem. E tenham um plano B do tipo, por exemplo, poxa, não fui aprovado para os Estados Unidos, então eu vou fazer uma viagem, sei lá, para Portugal, para o Chile, para o Peru, para Alemanha, eu não sei, entendeu? Tem esse plano. Até porque vai, muitas vezes, caso você não passe, vai te servir de consolo até, sabe? Não foque a emissão de um visto americano como um grande plano infalível e que na onde você não enxerga a situação em que você não pode ser aprovado. Já vá pensando em, poxa, se eu não for aprovado, tá tudo bem, eu vou ir para esse outro lugar aqui. O que inclusive vai te ajudar quando você for tentar novamente a emissão do visto, caso você não passe, você vai poder falar, poxa, olha, aquela vez eu tentei, eu não fui aprovado, mas agora eu tenho essa viagem aqui que eu posso colocar no visto. Então tenham isso muito em mente. Essas são as 2 dicas principais que eu dou. Na verdade são 3 dicas, ainda vou chegar na terceira. A primeira é: veja bem se você pode gastar esse dinheiro e segundo, não acredite que está garantido, sabe? Porque não tá. E aí você tem que parar pra pensar, poxa, se eu não for aprovado, como que eu vou me sentir? O que que vai acontecer? Eu vou ter outro plano? Tenha um plano B, segunda parte, entendeu? Não vá, claro, tenha toda a esperança, a fé realmente, né, a confiança de que você vai ser aprovado, mas tenha realmente um amparo caso você não seja, porque você pode não ser. Eu vi muitas pessoas aqui que disseram que choraram copiosamente depois que foram negadas, assim, esteja preparado para tudo. E tem um plano B muito. E eu tinha esse plano. Eu falava assim, pô, se os Estados Unidos não me querer, tá tudo bem. Eu vou pra Europa, eu vou pra outro lugar. Né? O custo assim de uma viagem para os Estados Unidos ou para a Europa ou para outro país é mais ou menos equivalente, não muda muito. Então, tenha isso em mente. Terceira dica, e aí é quando você já realmente decidiu fazer o visto e está em preparação para a entrevista, CASV, etc, etc e tal. Se planeje bastante. Tenha muito cuidado. Tipo assim, eu vi muita gente, por exemplo, que ia fazer entrevista. Exemplo. Aí chegava no dia, era em São Paulo, um exemplo, tá? Ah, aí a pessoa, por exemplo, às vezes pegar um transporte, um Uber, pra ir, ou arranjar uma localização, um hotel ou apartamento, seja lá o que for, né, uma estadia próxima do consulado. Não, a pessoa pegava e ia dirigindo para São Paulo sem conhecer, jogava no GPS, já chegava com um prazo mais ou menos apertado para poder chegar no consulado. Aí o GPS indicava errado, chegava na hora, não tinha onde estacionar. E aí virava aquela bola de neve. Gente, se planejem. Eu vou contar exatamente tudo o que eu fiz desde o início. Até o dia da entrevista, como foi a entrevista, todas as dicas. Eu contratei assessoria, tá? Já tô dizendo aqui, eu particularmente contratei assessoria. Ah, mas isso é obrigatório? Não. Assim como você tendo assessoria também não garante nada que você vai passar. A assessoria ela vai te dar dicas para aumentar suas chances de aprovação e facilitar o preenchimento da sua DS para que você não cometa nenhuma gafe ali, não cometa nenhum erro. Mas nada é garantido, tenha sempre isso em mente. Primeiro passo, nada é garantido. Agora, na segunda parte do vídeo, eu vou contar como foi todo o meu planejamento para a emissão do visto, por que eu escolhi Porto Alegre e como foi o processo em Porto Alegre, né? Lembrando que Porto Alegre não tem CASV, tá? O Porto Alegre você faz a entrevista, só leva a sua foto e já faz a entrevista direto. É assim em Porto Alegre e Recife, se não me engano, ou em Brasília, eu não sei. São Paulo e Rio tem CASV, né? Que é onde você vai, faz as fotos, depois vai para a entrevista. Foi assim. Eu fiz a entrevista no último dia 22 agora. Hoje você está fazendo exatamente uma semana da minha entrevista do visto. Eu agendei essa entrevista em março do ano passado. Aí você vai me questionar, mas poxa, demorou todo esse tempo, né? Nossa, mas tá demorando tudo isso? Não, gente, não está demorando tudo isso. É porque na época que eu fui fazer, ainda existia demanda de pandemia. Já conversei com pessoas que estão dizendo que agora, com coisa de um mês aí, por exemplo, agora em fevereiro você já conseguiria marcar vir para março, abril a entrevista. Fora que também tem um macetinho, né, de você ficar entrando lá, você pode contratar também uma empresa que ela tem um bot que fica fazendo sei lá o que e ele vai achando, né, os encaixes e vai te jogando para datas mais próximas. Eu não fiz isso. Por quê? Primeiro que eu não estava realmente desesperado pelo visto. Eu queria tirar o visto, porém eu não queria para agora, para ontem. Já não tinha um planejamento. Eu pensei, eu vou tentar. Se der certo, que maravilha. Se não der, tá tudo bem também. E aí eu fui olhar lá no agendamento. Eu preenchi minha DS na época, eu mesmo sozinho. Fui no
no agendamento, né? Primeiro você preenche sua DS, você pode traduzir ela, tem vários vídeos de dicas aí de preenchimento da DS, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, eu quero mais contar da experiência mesmo, completa, de como foi, e as dicas para entrevista e tal, as dicas de antes eu acabei de dar. Então eu peguei, preenchi a DS, claro, com o máximo de cuidado possível ali, porém já tendo a noção de que eu precisaria atualizar essa DS quando estivesse chegando perto, até porque ia demorar, né? Eu já tinha ideia de que ia demorar alguns meses no mínimo. Entrei no site do agendamento para olhar as datas, que você vai, preenche a DS, paga a taxa, nisso libera lá o site do agendamento do visto para você preencher a data e horário que você deseja ir. E aí eu fiquei em dúvida entre duas cidades. Eu sou aqui do sul de Minas. A decisão mais perto, para mim, aqui mais lógica, seria São Paulo. Só que eu conheço São Paulo, eu tô cansado de São Paulo, pra falar a verdade. Tudo que eu preciso resolver, eu resolvo em São Paulo. E eu pensei, não, eu quero aproveitar, além de eu ir tirar o visto, eu quero ir conhecer um lugar novo. Fiquei em dúvida entre Brasília e Porto Alegre. Por quê? Porque eram as duas cidades que tinham datas mais próximas. Mesmo sendo, porque, por exemplo, quando eu fui preencher lá em março do ano passado o meu formulário e paguei a taxa e fui verificar agendamento, pra vocês terem uma ideia, São Paulo só tinha para julho desse ano ou para frente. Era mais de um ano e meio praticamente de espera. Enquanto isso, Brasília e Porto Alegre, né, Poa tinha lá em fevereiro. Pensei, vai ser fevereiro. É o mês do meu aniversário, né? Eu faço aniversário no dia 10, então legal, vai ficar perto do meu aniversário, vai ser uma viagem, presente para mim mesmo. Vou poder conhecer um lugar diferente. Para vocês terem uma ideia, eu nunca havia pisado em outra região do Brasil sem ser o Sudeste. Sou aqui do Sudeste, eu conheço Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, não conheci outros estados, então para mim foi uma oportunidade também de fazer turismo, realmente conhecer, independente do visto dar certo ou não. Acabei decidindo por Porto Alegre. Agendei a entrevista para o dia 22 e imediatamente já comprei passagem de avião de ida e volta e hospedagem. Já deixei tudo agendado, por isso que eu não me preocupei em alterar essa data. Porque no que eu agendei e vi a data que eu iria, pensei, beleza, eu vou nessa data, eu vou nessa data. Então eu vou comprar avião aqui para esse horário, né, partindo de São Paulo, vou ficar nesse lugar aqui. E aí vem mais uma dica. Quando vocês forem procurar estadia, caso vocês não morem na cidade ou não tem como fazer um bate-volta, né? Procurem locais próximos do consulado. Em Porto Alegre, eu encontrei um AP completo, maravilhoso, barato ali, que dava para ir de a pé. Eu fui de a pé no dia da entrevista para o consulado. 10 minutinhos, quer dizer, uns 10 a 15 minutinhos a pé, pouco mais de 1 quilômetro ali, você já está na porta do consulado. Super simples, bairro super tranquilo, andei numa boa lá. Então recomendo assim, outra dica. Se forem, moram longe, pretendem ficar em algum lugar, arrumem um lugar perto do consulado. Isso vai facilitar na logística, vai evitar atraso. A gente nunca sabe como está o trânsito. Se der para ir a pé, melhor ainda, porque a gente nunca sabe como está o trânsito, né? Às vezes acontece engarrafamento aí, pronto, né? Já vai perder o horário. Então, se planejem dessa forma. Como que eu fiz? Eu comprei a minha passagem para Porto Alegre no dia antes da entrevista. A minha entrevista foi na quinta-feira, então eu cheguei em Porto Alegre na quarta. Ou seja, eu cheguei com tempo de dormir, descansar e pro outro dia ir para a entrevista. Eu não fiquei nessa pressão de horário. Nossa, eu vou chegar ali horas antes para já sair correndo. Não façam isso. Se planejem para ter folga, para fazer com calma, até porque isso vai te ajudar na entrevista. Você vai chegar lá tranquilo, sabendo que você se planejou. Você vai chegar lá, nossa, que bom, bora para essa entrevista aí. Entendeu? Então, tomem muito cuidado. Façam esse planejamento bem certinho. Eu vi muita gente aqui no YouTube que se enrolou, se perdeu, parou o carro sei lá na onde, foi correndo, aí já chega lá suando, né, no consulado, já chega lá nervoso, aí já sabendo que vai ter que passar pela pressão da entrevista, já aconteceu tudo isso, já começa a ter um monte de pensamento ruim ali, isso aí já não vai te ajudar. Então, se planejem, e foi assim que eu fiz. Eu cheguei um dia antes em Porto Alegre, fiz minha entrevista e ainda fiquei até o final de semana. Eu vim embora no domingo de Porto Alegre. Por quê? Porque eu queria conhecer, né? Aí, é claro, cada planejamento é único, mas o que eu falo é, para entrevista de visto, façam um planejamento com folga para chegar lá no horário, porque é tudo marcado, é extremamente organizado, não atrasa, pelo menos no dia que eu estava lá, eu fui às 9 da manhã, 8h30 o cara já começou a chamar o pessoal das 9 para ficar na fila. Então, é extremamente... E vai muito organizado. Eu vou contar para vocês
passo a passo como foi lá dentro, pelo menos, do consulado de Porto Alegre, tá? Como foi o processo da entrevista? Da entrevista não. O processo para entrar no consulado, fazer o passo a passo ali dentro até chegar na entrevista. Você chega, ali meia hora antes, né? Eles já estavam chamando. E pessoal, no consulado, assim, eu acho que já todo mundo já falou isso, mas vou falar também. Não pode entrar com absolutamente nada eletrônico. Não pode relógio, não pode óculos de sol, não pode celular, não pode chave de carro presencial, não pode nada. Em Porto Alegre, de frente pro consulado, literalmente, tem a porta do consulado aqui e tem do outro lado aqui um guarda-volume. Paguei R$ 30. Façam isso. Chega lá, guarda seus pertences. Até mesmo se você não estiver com nenhum eletrônico, mas eu tô com uma blusa, eu tô com um negócio aqui meio pesado, guarda, gente. R$ 30 não vai matar ninguém. Guarda no guarda-volume lá, ela te dá uma chave, é igual um guarda-volume de academia, assim, com os armarinhos. Cheguei lá, taquei minhas coisas, deixei lá telefone, relógio, chave do apartamento, carteira, deixei tudo lá. Eu entrei naquele consulado somente com a minha pastinha de documentos e mais nada. E eu te garanto, isso facilita muito. Vá para o consulado somente com a sua pastinha de documentos, tá? A pastinha de documentos. Pastinha essa que eu vou até mostrar para vocês, ó. Essa foi a pasta que eu levei, né? Ela é maiorzinha, eu vejo muita gente com aquela pasta bem fininha, eu imaginei que poderia dar algum problema, mas não. Você pode entrar com uma pasta maior sim, ó. Essa daqui ela é mais espessa, ó. Justamente para poder caber toda a documentação, né? E qual documentação que eu levei? Como eu já tinha falado, né, eu contratei uma assessoria. Parte do trabalho dessa assessoria seria avaliar qual a documentação que eu tenho. Eles perguntaram para mim, falaram, olha, qual a documentação que você pretende levar? Lembrando que essas documentações aqui são importantes. Aí ele colocou extrato bancário, se você tem casa escritura, o diploma se você for formado em alguma área e por aí vai. Então eu organizei tudo aquilo e eu levei absolutamente tudo, pessoal. Eu levei, por exemplo, eu sou formado em ciência da computação. Então, levei meu diploma. Atualmente, eu estou cursando contabilidade, estou no último ano. Levei um comprovante de matrícula. Eu trabalho e tenho uma empresa, um MEI, eu sou MEI. Então, eu levei tanto os comprovantes da CLT, como também o orçamento, tipo assim, o faturamento da empresa, né, do meu nome, que é o meu MEI, né, o faturamento do MEI. Eu levei ambos como comprovantes de renda. Também levei os olerites dos 3 últimos meses ali, comprovante de renda, levei os extratos bancários das contas, a minha casa que ela é própria, então levei escritura, eu tenho um carro também, levei o comprovante do carro. Basicamente foi isso, acredito eu. Deixa eu pensar, basicamente foi isso, né? Levei também um comprovante da Receita Federal que meu CPF não tem nenhuma pendência, né? Nem sei se isso precisaria. Levei um passaporte anterior que eu tenho, porque em 2014 eu fui para Portugal fazer intercâmbio, então eu levei como comprovante se o cara perguntasse alguma coisa. E, obviamente, o que é obrigatório você levar? Passaporte atual, o comprovante da entrevista, que é aquele comprovante lá da DS, que é aquele que sai um coloridinho assim em cima vermelhinho, e as instruções que chegam no e-mail. Isso é obrigatório você levar, você tem que levar esses 3 aqui. E, no caso de Porto Alegre, que não tem CASV, a fotinha em 5x7 ou 5x5. Tem que levar uma fotinha. Eu levei, inclusive, 4 fotos. Eu levei 2 no formato 5x5 e 2 no formato 5x7, porque como é uma ou outra, eu pensei, nossa, se eles quiserem mais uma do que a outra, já tá aqui, né? Tanto é que na hora lá o cara pegou, falou, pode guardar de recordação as demais, pegou uma só, colocou com o meu passaporte. Essas foram as documentações que eu levei. A assessoria me ajudou a dizer quais eram as documentações. Eu listei as documentações que eu gostaria de levar, que eu levei, no caso, e a assessoria listou as documentações mais importantes. O que ela disse para mim, no meu caso, que era mais importante, era a escritura da casa, os extratos bancários e o diploma, se não me engano. Eram 3 documentos que eles falaram que tem maior peso, tem maior importância levar, tá? Não que os demais não sejam, né? Beleza. Chegando lá para a entrevista, chegando lá no consulado, no caso lá do lado de fora, gente, não tem como errar. O pessoal passa o tempo todo, os guardas do consulado avisando, olha, não pode entrar com eletrônico. Se tiver com eletrônico, vai barrar no controle, vai ter que voltar e vai perder o horário, vai dar merda. Então, gente,
Não entrem com eletrônica. Eles passam 50 vezes avisando. Se a pessoa me entra lá com alguma coisa, é porque a pessoa realmente tá querendo fazer besteira mesmo. Não tem explicação. Beleza. Você chega lá, vai formando a fila. Pessoal das 9, que era o meu, entra. Primeira coisa que acontece já é o controle. O controle igual de aeroporto. Você vai passar suas coisas no raio-x e vai passar por um portal de detector de metal. Tudo muito organizado. Os portais são numerados, você tem que parar atrás de uma fita no portal. O cara chama você pra passar, você não passa a qualquer momento. Primeiro a pessoa te chama pra você colocar na bandejinha suas coisas. Depois, ela já avisa, ó, você vai pro portal tal. Você para, no meu caso foi o portal 3. Então, ó, parei em frente ao portal 3, atrás de uma fita que tem no chão. Um outro guarda faz assim, você passa, você tem que andar até do outro lado, que tem uma outra fita do outro lado. Beleza. Peguei ali minhas coisas, fui, primeiro controle é num balcão, o cara cata o seu passaporte, cola um adesivo, inclusive o adesivo tá aqui até agora, eles mandaram meu passaporte de volta com o adesivo ainda, esse adesivinho, eles vão colar esse adesivinho aqui no seu passaporte. E eles vão colocar o passaporte num saco transparente e vão falar assim pra você, você não me tira esse passaporte mais aí do bendito do saco, não mexe o passaporte. E realmente, eu acredito que eles devam fazer isso, eu fiquei até pensando, nossa, que coisa interessante, pôr o passaporte no saco. Eu imagino que eles devam fazer isso pra não ter o risco da pessoa pegar um passaporte que ela apresentou e retirar esse adesivo e colar num outro passaporte que não foi o apresentado. Tendo dentro do saco, pelas câmeras eles vão ver a pessoa tirando o passaporte e aí já vão alertar, ó, não pode. Caetano dentro do saco não teria como violar esse adesivo aqui, eu imagino que seja por isso. Nisso você vai sentar numas cadeiras e é tudo tão organizado que para você sentar nas cadeiras você vai na ordem. Você não vai sentar, gostei dessa cadeira aqui, vou sentar aqui. Não, você vai na ordem, vai sentando um a um do lado do outro. Pum, sentei na cadeira. Próximo passo, levanta, vai para um outro ambiente ali, onde você vai fazer a coleta das digitais. Aí você chega no primeiro guichê. Passa o passaporte dentro do saco lá para a pessoa vai catar o passaporte e você vai tirar as digitais. Primeiro da mão esquerda, claro que aí é porque a gente não foi no CASV, né? Porque se tivesse ido no CASV não teria essa parte, mas aí ali em Porto Alegre é assim. Primeiro os 4 polegares da esquerda, dessa forma aqui, depois os 4 da direita, depois os 2 polegares juntos. Pronto, tirou e devolve, maravilha. E aí você vai para a fila da entrevista. A fila da entrevista ela é complicada porque ela é lenta, ela é longa e você não senta mais, você vai em pé ali o tempo todo. Então, se você tem um probleminha no joelho e não pode pegar preferencial, já vai se preparando, porque realmente demora, você vai ficar em pé ali o tempo todo, igual uma fila de banco. Tem aquelas coisinhas, né, com fita que controla ali, é um zigue-zague assim, você vai só andando aos pouquinhos, né? E aí quando você vai chegando perto, você começa a ver, né, a cara dos assistentes consulares. E aí, devido a eu ter contratado assessoria, eu vou até abrir aqui qual assessoria que eu contratei, tá? Não tô ganhando nada pra isso, mas eu achei uma boa assessoria porque ela foi muito direta ao ponto. E teve gente que reclamou disso aqui no YouTube, eu fiquei perplexo. Eu fiz canal Vistos. Como que funciona? Você contrata, paguei acho que 350, 400 reais, eu não lembro. E aí, é tudo pelo WhatsApp. E teve gente que achou ruim. Eu detesto ligação, gente. Pelo amor de Deus, teve gente que achou ruim de ser só no WhatsApp. E é muito simples. Eles vão te perguntar qual que é a lista de documentação que você vai mandar, eu preenchi, eles me falaram quais eram as documentações mais importantes, depois eles vão me dar dicas. Uns 15 dias antes da entrevista, eles me mandaram... mentira, eles passaram também um formulário com as principais perguntas do visto. As principais perguntas. Para onde que você vai, o que você vai fazer, qual que é a sua renda, trabalha com o quê, blá blá blá, conhece alguém lá. São umas 13, 15 perguntas ali, você responde. No que você responde, eles vão te dar dicas. Eu achei muito legal, eu vou repassar essas dicas aqui, tá? Principalmente dicas de como falar com o assistente consular, porque a gente tem que ter noção de que lá no consulado, a gente primeiro tá em solo americano, porque o consulado é considerado solo americano. Você está dentro de um solo americano, logo você responde pela lei americana. Segundo, você vai estar em frente a uma autoridade americana. É como se você estivesse em frente a um juiz. Você não vai poder falar qualquer coisa, você tem que ter muito respeito. E aí uma das dicas legais que eles deram, porque eu respondi tudo assim, né? Você vai pra onde? Orlando, que realmente é que eu quero ir. Aí o cara deu a dica, olha, não fala assim no seco, não. Ou falando muito no imperativo do tipo, você vai pra onde? Ah, eu quero ir pra Orlando. Não é eu quero ir. Você dá uma maciada, assim, sabe? Dá uma maciadinha na carne e fala assim, eu gostaria. A minha intenção. Né? A minha vontade é ir pra Orlando, sabe? Não fala assim, eu quero ir pra Orlando. Não. Fala dessa forma. Então, tipo assim, quando o cara perguntar, mas quando você quer viajar? Você não vai falar assim, eu quero viajar entre não sei quando e não sei quando. Não, você vai falar assim, eu gostaria de viajar. Não, a minha intenção é viajar
tal e tal data. Olha só como que fica mais leve. Eu adorei essas dicas e eu usei essas dicas, entendeu? No dia lá. Então, dicas que ficam aí para vocês, ó. Falem de uma forma muito macia. Outra dica vital, e eu nem precisava estar falando isso aqui. Não mintam. Não mente em nada, porque eu vou contar como foi minha entrevista, eu vou te mostrar como que eles fazem pra te pegar na mentira. Se você estiver mentindo, você vai se enrolar, você vai quebrar a cara. Então presta muita, sejam sinceros. Exponham quem vocês realmente são, tá? Eu vou falar pra vocês como foi a minha entrevista, vocês vão perceber. E eu fui percebendo durante a entrevista as nuances do tipo, ele tá me perguntando isso pra me pegar em contradição. Dá pra perceber. Eles têm uma jogadinha na entrevista que é pra pegar mentiroso. Então não mintam. Se vocês mentirem, a chance de vocês se enrolarem, porque eles têm um modus operandi, pelo menos o assistente com quem eu passei pra fazer a entrevista, ele tinha um modus operandi que eu percebi na hora. Eu pensei, pô, ele tá me perguntando isso aqui pra pegar aqui, ó. Ele tá armando a ratoeira pra eu cair, mas eu não caí porque eu tava sendo sincero e também porque eu sabia muito bem o que eu ia responder ou não. Então, tenham essa consciência, tá? Beleza. Eu respondi, né? Por exemplo, orçamento, até a assessoria me deu a dica, olha, orçamento é em torno de R$ 1.000 ao dia, né? Não extrapole muito. Eu tinha colocado um valor bem maior, né? Eu quero ficar 8 dias, olha só pra constar. Eu quero ficar 8 dias em Orlando, em julho. Não sei realmente se eu vou ou não, mas é a minha vontade de conhecer a Disney. Esse é o meu sonho. E eu coloquei isso lá e a assessoria me gongou. Né? A assessoria simplesmente virou para mim e falou: olha, um homem adulto, solteiro, indo pra Orlando. O assistente vai questionar. Deu vontade de mandar assim pra assessoria: você tá achando meu sonho infantil? Você tá achando. Porque foi sério. E eu fiquei com medo, mas eu falei: não, mantém Orlando aí. Não tem Orlando. Aí eu, não, eu vou pra Orlando mesmo, não quero mudar não. Orlando. É o meu sonho, é pra onde eu realmente quero ir, por que eu vou colocar outro lugar? Pra depois me chegar lá na hora esquecer que eu coloquei outro lugar, se por favor Orlando ainda me nega. Falei, não. E o plot twist é que foi completamente, o cara me abordou, me pegou em assuntos completamente diferentes, ele em nenhum momento me questionou o porquê, como, onde, o que eu vou fazer lá, ele não me perguntou isso, ele perguntou só pra onde eu ia. Mas ele não me perguntou mais nada a respeito do meu destino. Mas eu vou falar pra vocês como foi a entrevista ainda. Enfim, então a assessoria me deu essa dica. Eu acabei não acatando. Eu falei, não, mas é o meu sonho. Eu bati o pé. Falei, não, mas é o meu sonho. Eu vou por Orlando sim. Porque eu quero ir pra Orlando. Por que eu vou colocar que eu quero ir pra Nova York? Aí de repente eu vou pra Orlando. Botar que eu quero ir pra São Francisco. Não, eu quero ir pra Orlando. É Orlando. Beleza. Né, ficou aquela coisa assim que o meu perfil não seria o ideal, um homem adulto, sozinho, solteiro, ir pra Orlando, né? Beleza. Foi chegando perto dos guichês para poder fazer a entrevista, e aí eu fui olhando na cara dos assistentes, e vocês vão acabar fazendo isso. E aí, é claro que tem aquele assistente com o qual eu me identifiquei mais, eu pensei, nossa, aquele cara parece ser simpático, e aqueles assistentes com uma cara de bosta, que você pensa, nossa, esse daí, se eu for, eu vou me travar todo, não vou conseguir ir. Enfim, eu gostei muito do assistente da Baia 11, que era um cara muito grandão assim, só que ele era super sorridente, ele chamava, sorria. Você via que ele era super simpático, você, nossa, queria muito ir na Baia 11. Chegou na hora, eu fui na Baia 14. A Baia 14 é aquela famosa baia que ela é maiorzona, assim, ela tem um espaço maior, não sei se é pra família, ninguém sabe explicar aqui, ela tem o dobro do tamanho das outras. Beleza, cheguei lá. No que eu parei pra fazer minha entrevista, tinha uma família de 4 pessoas na frente. O cara ficou com essa família ali, hein? Era um casal de pessoas mais idosas, mais velhas, assim, e um casal mais novo, mas não tão novo. Não sei se eram filhos e, e pais, se era avós de um e um casal, não sei dizer. Enfim, fiquei lá. Tá demorando. E nisso eu já reparei na cara do assistente consular. E isso me ajudou, porque ele tinha uma cara de ser muito bonzinho, sabe? Pensei, nossa, o assistente, um barbudinho assim. E eu olhei na cara dele e falei, nossa, esse cara parece que ele sorria, né? É legal quando o assistente tem essa expressão mais amigável, assim. Me ajudou a dar aquela relaxada, né? No fim, ele me chamou. E aí começou a entrevista. Cheguei lá, bom dia, tudo bem, tudo ótimo. Não, tudo bem também, beleza. Passei o passaporte no saco pra ele. Ele pediu pra eu encostar a mão direita no negócio que ele tem lá no leitor digital, provavelmente pra realmente verificar se é a mesma pessoa que tinha tirado as digitais lá atrás. Confirmou. E aí começou. A primeira pergunta que ele me fez é, você vai pra onde? E aí na minha cabeça já veio, putz, eu vou falar que vai ser por Orlando, ele vai começar a me encher as paciência querendo saber o porquê de Orlando. Eu falei, eu vou pro Orlando. Ele, beleza.
Depois ele já perguntou assim, você trabalha com o quê? Eu falei, sou analista de sistemas, igual eu tinha colocado realmente na DS. Aí me perguntou o que eu fui fazer na Itália, porque no ano passado, nas férias de julho, eu viajei pra Itália. E aí ele me perguntou o que você foi fazer lá. Eu falei, não, fui a turismo. Legal. Aí nisso, ele já vira a chave, né? Ele perguntou assim, você vai sozinho? Eu falei, sim, que eu ia sozinho. Você conhece alguém nos Estados Unidos? Não. E aí que eu percebi o truque deles pra pegar você na mentira. Eles lançam uma pergunta de um tema, e esquecem daquele tema. Você responde ali, igual por exemplo, ele perguntou o que eu fui fazer na Itália. Aí ele faz perguntas de um outro tema. Depois, do nada, ele volta com uma outra pergunta relacionada àquele primeiro tema. Porque ali, se você disser alguma coisa contraditória, é ali que ele te pega na mentira. Porque foi assim, me perguntou, o que você foi fazer na Itália? Eu fui a turismo. Você vai sozinho? Vou. Você conhece alguém nos Estados Unidos? Não. Aí ele me meteu essa. Você conhece alguém... como foi? Nossa, você conhece alguém nos Estados Unidos? Não. Qual foi o seu roteiro na Itália? Eu já meteu essa assim logo depois, entendeu? Tipo assim, ele voltou naquele primeiro assunto, aí puxou o fio para aquele primeiro assunto de novo. Aí, sem pensar duas vezes, falei, não, eu cheguei por Milão, desci até Roma, cheguei em Capri e voltei por Roma. Legal, legal. Aí ele começou a me perguntar assim, você é formado? Eu falei, sim, sou formado em ciência da computação. Bacharelado? Bacharelado. Ele perguntou se era bacharelado. Eu falei que sim, bacharelado. Você formou quando? Formei em 2017. O que você faz no seu dia a dia de trabalho? Aí eu comecei a falar, não, eu desenvolvo, eu sou programador, né? Desenvolvo com várias tecnologias e tal. Aí virou do nada e perguntou assim, Flórida que você vai, né? Olha só, gente, olha o quão melindrosa foi essa jogadinha dele, sabe? Eu percebi na hora até que você sorrir por dentro. Porque, olha só, eu falei que eu quero ir por Orlando, certo? Flórida é o estado. Se a pessoa realmente não tiver ali antenada, ela vai acabar respondendo assim: não, eu não vou pra Flórida, eu vou pra Orlando, mas Orlando é na Flórida, meu querido. Então, é ali que eles pegam, entendeu? É nessa jogadinha que eles acabam pegando o que rola, entendeu? E aí, eu falei: não, sim, eu vou pra Orlando, na Flórida. Aí já ficou assim: ah, beleza, entendeu? Porque se você vira e fala aqui, não, é o equivalente a você, eu disser assim pra você: ah, eu quero ir pra BH. Ah, Minas, né? Não, que Minas o quê? Eu quero ir pra BH. Vai ficar parecendo o quê? Pô, o cara não sabe nem o estado que ele vai, né? É essa pegadinha. É aí que o cara te pega. Pô, mas você não disse que ia pra Orlando? Sim, mas então, Orlando é na Flórida. E o cara pode falar, mas você não sabia que Orlando era na Flórida? Entendeu? E é muito rápido. Ele até, tipo assim, você mal acabou de responder, né? Ou tipo assim, no que você tá respondendo, parece que ele já tá na cabeça qual que é a próxima pergunta. Não sei se eles têm um roteirinho ali, alguma coisa. Porque eu acabei de responder, ele nem espera você pensar, ele já pergunta a próxima. Provavelmente para ver sua expressão, entendeu? E lá, gente, no consulado, enquanto todo momento que eu andava ali, eu não conversei com ninguém, fiquei com a minha pastinha o tempo todo. Outra dica que a assessoria deu, que eu até esqueci de dizer, montem a pastinha e coloquem a pastinha de uma forma bem visível pro assistente consular, para ele ver que você se preocupou em trazer organizado a pastinha e com os documentos. Isso dá uma credibilidade, né? Então eu fiz isso. Aí eu peguei a minha pastinha, coloquei ele bem assim alinhado à minha esquerda, que ele fica com a tela do computador aqui mais ou menos na direita e mais para a esquerda. Então ele viu, muito provavelmente, que eu estava com uma pasta grossa, cheia de coisa. Ele deve pensar, pô, o cara trouxe as coisas, né? Legal. E aí ele me perguntou sobre o meu trabalho, ele perguntou se era na Flórida, confirmei que é na Flórida, né? E aí ele me perguntou uma coisa que eu achei inacreditável, e é aí que entra outra questão realmente para não te pegar na mentira. Se você disser alguma coisa, mesmo que ele não entenda, e eu percebi pela cara dele que ele não fazia bulhufa do que eu tava falando, ele me perguntou coisas muito específicas do meu trabalho. Se eu não fosse de fato um analista de sistemas, muito provavelmente eu iria me enrolar aqui. Entendeu? Porque eu coloquei lá, sou analista de sistemas. Faz o quê? Eu desenvolvo, eu codo, eu escrevo código. E ele me perguntou a seguinte pergunta, ele me perguntou isso. Quais as linguagens de programação que você utiliza no seu trabalho? Olha só que coisa extremamente específica. E ele me perguntou isso. Parecia uma entrevista de emprego. Eu falei, não, eu trabalho com TypeScript, JavaScript, já trabalhei com VB6, já trabalhei com PHP, eu trabalho muito com SQL, banco de dados. Eu vi pela cara dele que ele não fazia ideia, ele provavelmente já deve ter ouvido essas palavras de outra pessoa, mas ele não fazia ideia do que era, né? Dava pra ver pela cara dele. Só que o que eu queria demonstrar ali? Que eu tinha confiança,
né? Eu queria passar confiança. Eu não fiquei tipo, então, JavaScript, né? Não, eu já falei, ó, eu trabalho com JavaScript, TypeScript, trabalho com Nest, eu já trabalhei com SQL, eu trabalho com SQL até hoje, já trabalhei com VB6. Aí ele falou assim, e pretérito? Ele falou desse jeito. Eu falei, desculpa, não entendi. Ele falou assim, e no pretérito? Ele tava querendo perguntar assim antes, né, e no passado. Eu falei, não, já trabalhei com VB6, já trabalhei com, principalmente o VB6, mas muito SQL também e tal. Aí ele, legal. Aí eu complementei também com uma coisa que eu tinha colocado na DS, porque eu trabalho numa empresa de ramo financeiro. Então eu coloquei, não, a gente trabalha lá com múltiplos sistemas de financeiro, né? Que eu trabalho numa administradora de cartões, né? Num grupo que tem entre eles uma adquirente, uma administradora de cartão, é na onde eu realmente atuo. Ele falou, legal. E aí a última pergunta que ele me fez, ele me perguntou o seguinte, por que JavaScript? Ele me perguntou isso. Não, primeiro ele perguntou assim, mas qual que é a principal que você trabalha? JavaScript, TypeScript. Por quê? Ele perguntou isso. Eu tive que justificar. E aí eu aproveitei, que eu já vi que a cara dele que não estava entendendo nada que eu estava falando, eu meti um monte de termo técnico. Não, porque a disponibilidade tem que ser muito alta devido a ser sistema financeiro, você sabe o quão delicado é mexer com dinheiro, né? Então você tem que ter ali sistemas com testes automatizados, sistemas com alta disponibilidade, muitas camadas de segurança, né? Tunelados e assim, do ponto de vista da arquitetura hexagonal, né? Aplicando ali os conceitos de clean code, ou seja, eu meti mesmo, falei, e o cara ficou, entendeu? O cara ficou assim, né? Só me escutando. E eu passei aquela credibilidade do que eu realmente sabia do que eu estava falando, realmente sabia mesmo. Eu não estava falando abobrinha ali, né? Aí ele falou, legal. E nisso, ele simplesmente ficou olhando assim pra tela e ficou scrollando desse jeito com o mouse, sabe? Uns 30 segundos, mas que parecia uma eternidade. Ele tava assim, ele tava com o meu passaporte assim na mão, aberto, numa mão, o mouse na outra, ele folheando o meu passaporte. Aí teve uma hora que ele olhou, né, os dados no passaporte, olhou na tela, provavelmente ele deveria estar conferindo se os dados no formulário estavam coerentes com os dados do passaporte. Scrollou mais um pouco, eu não sei se ele estava olhando rede social, porque eu tinha colocado. Eu não sei se ele estava olhando realmente a DS de cima e embaixo, procurando mais alguma coisa que ele poderia questionar. Porém, nisso, ele simplesmente pegou o meu passaporte, colocou numa caixinha lá que tem lá e falou, olha, parabéns, o seu visto está aprovado. Demora até 10 dias úteis para o processamento do visto. Assim que o visto for processado, você vai receber um código de rastreio dos Correios, porque eu tinha optado por receber em casa. Obviamente, eu não ia voltar em Porto Alegre só para pegar o bendito passaporte. E ele falou, você vai receber na sua casa, tá? Obrigado, bom dia. Eu falei, bom dia, muito obrigado. Saí assim, com o olho cheio de água, de emoção, de pensar que eu havia sido aprovado, né? E engraçado é que todo mundo aqui me fala que tem uma cartinha vermelha e uma cartinha branca, que ele te dá a cartinha branca com as instruções. Não recebi cartinha nenhuma. Não vi cartinha vermelha na mesa dele, não vi cartinha branca. Ele não me deu nada, ele só meteu meu passaporte lá na caixinha e falou, a porta é ali, pode ir embora. Tá tudo certo. E uma semana depois, por isso que eu deixei até pra gravar esse vídeo hoje, que eu realmente estava esperando chegar e pra poder falar, porque na quinta-feira eu fui aprovado. Na segunda-feira já estava postado nos Correios e hoje chegou o meu visto, né? Muito bonitinho e tal, tá aqui. Chegou o bendito do visto, que é uma coisa que todo mundo sonha tanto, né? E graças a Deus eu consegui. E eu tô realmente passando todas as dicas do que eu realmente fiz. Essa foi a minha experiência de emissão do visto, né? Eu realmente fiz tudo isso que eu tô dizendo. Eu me planejei, eu não me preocupei com datas, eu deixei as coisas fluírem até lá. Chegando 2 meses antes, contratei uma assessoria, isso não é obrigatório, porque realmente eu tava com medo de fazer alguma cagadinha ali. Apesar que no fim a assessoria preencheu praticamente igual eu já havia preenchido mesmo, mas eu achei as dicas da assessoria muito boas, tá? Não tô recebendo pra isso, tá, gente? Tô passando pano simplesmente porque realmente foi legal. Essas dicas da pastinha, a forma como se comportar, de falar eu gostaria em vez de eu quero, essas coisas é importante. Porque se fosse eu sozinho, eu ia chegar e falar assim, você vai pra onde? Orlando, né? Falar assim, eu gostaria de ir pra Orlando. E o engraçado é que aquilo que a assessoria realmente me apontou como uma coisa ruim, a princípio, né? Ruim, entre aspas, poderia me gerar um certo questionamento ali, que seria o lugar que eu estou indo, que é Orlando. Acabou que o assistente nem questionou, ele só questionou pra onde eu ia, ele não me questionou o porquê, ele não me questionou aonde dentro de Orlando, ele não me perguntou de roteiro, não me perguntou de nada, ele só falou, Orlando,
falando, legal. Entendeu? Ele não perguntou se eu realmente ia pra Disney, se eu ia querer ficar na cidade, se eu ia pra Miami, não perguntou nada. Ele simplesmente deixou passar. Eu achei super interessante como que ele questionou a respeito do meu trabalho, né? Ele trouxe ali perguntas muito específicas do meu trabalho. Ele, pelo que eu vi, ele queria realmente ter a certeza de que eu não estava fazendo falcatrua e nem dizendo que eu tenho um trabalho qualificado, por exemplo, sem ter. Então, realmente, questionou a vida da Itália. Eu imaginei até que ele poderia me questionar o porquê que eu fui em Porto Alegre, sendo que eu moro no sul de Minas. Mas ele não me questionou, nem sei se ele chegou a ver realmente, né, a distância ali, perceber que eu realmente era de longe. Mas foi isso, no resumo, graças a Deus, deu tudo certo, correu tudo bem. Tô com o visto, agora já posso planejar minha viagem. E essas são as dicas que eu deixo, né? Toda a experiência do começo ao fim aí, né? Desde decidir se vai ou não tentar o visto até realmente a entrevista e o pós, né? Obrigado se vocês chegaram até aqui, ficou um vídeo bem longo, porém eu queria realmente deixar o mais detalhado possível. Qualquer dúvida também podem perguntar aqui e eu venho e respondo, tá? Um grande abraço e boa sorte para todos que forem tentar o visto.